Vale divulga resultados e dividendos bilionários aos acionistas. Carrefour ou Grupo Pão de Açúcar? Quem se saiu melhor? Impopularidade de Lula faz Ibovespa subir. Fim da guerra entre Ucrânia e Rússia? Vamos aos destaques do Giro do Mercado desta semana. A temporada de balanço segue firme e forte e dessa vez trouxe os resultados da Vale e das empresas de varejo alimentar. A gigante da bolsa mostrou um balanço fraco, mas em linha com o que o mercado esperava. Rui Hungria, analista da Empiricus Research, avaliou que apesar dos números, o resultado da empresa mostra bons sinais. Um deles ficou com um anúncio de dividendos bilionários aos acionistas da Vale, que vão receber R$ 2,14 por ação. Na verdade, como eu tinha adiantado já, os números viriam fracos, muito em função da prévia operacional que já indicava isso, né? Que redução do volume de venda de minério, nessa estratégia que você disse de priorizar produtos de maior valor agregado, né, sobre preço, nesse ambiente de preço bastante descontado, mas os resultados eles vieram até em linha com o que o mercado estava esperando. Então eles vieram fracos mesmo. Se você olhar na comparação anual, você vai ver ali queda de 20% de receita, queda de 40% do EBITDA, que à primeira vista até dá uma assustada no investidor, mas já eram números que o mercado estava esperando, um pouco por conta dessa queda das vendas, como eu falei, mas também por conta da queda dos preços do minério. Se você olha os preços realizados lá no quarto trimestre de 2023, está falando de um minério de quase $120 por tonelada, e nesse quarto trimestre de 2024, a gente está falando de um preço de um pouco mais de $90 por tonelada. Então você tem uma diferença grande, né, que explica majoritariamente essa diferença aí tanto de queda de receita como de EBITDA também. Então, esses valores eles já estavam antecipados pelo mercado, não tiveram grandes surpresas, né? Mas a gente teve alguns sinais positivos que explicam um pouco dessa reação positiva. Então, primeiro sinal positivo que a gente vê ali nos resultados é a questão dos custos, né? A Vale, nos últimos anos, e na verdade, nos últimos anos, ela tem enfrentado um pouco mais de problemas no sentido de volume de produção, né? Então, desde a época das barragens, que ela teve problema com isso, teve problema de licenciamento em alguns lugares, então o volume de produção afetado, o que atrapalha a diluição de custos, né? Você produz menos, isso dilui menos os seus custos, isso combinado também com o aumento dos custos de produção ali unitário de minério. Então, custo caixa de produção acima de $20 por tonelada, piorando sequencialmente ali nos últimos anos, né? Nesse trimestre, a gente viu um custo de produção, custo caixa de produção, C1 que a companhia chama, abaixo de $19 por tonelada, uma queda de quase 10% do que a gente via ali no último trimestre do ano anterior, né? Então, mostrando que de fato ela está investindo em melhorias e essas melhorias estão trazendo resultado. Além disso, né, como eu falei, o volume de produção ele tem aumentado e deve continuar aumentando nos próximos anos, então é uma combinação boa, né, de aumento de produtividade com redução de custos, porque no fim do dia, uma empresa que vende commodity, ela não consegue controlar o preço do produto que ela vende. O que está em controle dela é o volume que ela produz e o custo com que ela consegue produzir. Se ela conseguir segurar ou controlar essas duas variáveis, aumentar a produção e reduzir os custos, você tem uma melhora de rentabilidade importante e mais do que isso, você consegue se proteger de um ambiente de queda de preços. Então a gente sempre fala que a gente gosta da Vale, né, principalmente aqui, né, pensando numa carteira de dividendos, porque a gente vê a Vale como uma das produtoras de menor custo no mundo. Então, mesmo num cenário de minério pressionado, digamos, abaixo dos $90, a Vale é uma das poucas companhias que vão conseguir sobreviver e produzir ainda gerando algum retorno, né, até que você tenha a oferta se normalizando ali de novo, né, porque num cenário de minério muito baixo, quem não é tão eficiente começa a fechar as portas, diminui a oferta e aí o preço volta a subir. Então, a gente gosta da Vale também um pouco por conta disso. E ela reduzindo os custos, como eu falei,
já é já traz uma visão mais positiva do mercado, explica um pouco dessa alta. Além disso, como você falou, tem a questão dos dividendos, né, que o mercado até esperava dividendos, mas eles vieram um pouco acima do que o mercado estava esperando, então isso foi uma notícia boa, principalmente porque o mercado ainda segue preocupado com as questões dos desembolsos da Vale, né, a renovação das ferrovias, os acordos, né, de Mariana, então isso estava um pouquinho aí pesando nos papéis por não se entender até onde isso poderia afetar os dividendos, e foi uma ótima sinalização, dividendos acima das expectativas. E por fim, a gente também teve um ajuste para baixo no guidance de CAPEX, né, que a companhia tinha para 2025, a gente teve ali uma redução substancial ali da ordem de 10%, né, estamos falando aqui de 600 milhões de dólares de redução, que também ameniza um pouco dessas preocupações de geração de caixa e de pagamento de dividendos também, né? Então, mais uma boa notícia que talvez empurre aí a Vale para pagar bons dividendos ainda em 2025 e também, claro, né, nos próximos anos. Além dessa recompra também que você falou, né, um volume interessante aí de quase 3% do total de ações. E a gente sempre lembra, né, as recompras elas ajudam a reduzir as ações em circulação e quem continua com as suas ações acaba recebendo mais dividendos ali proporcionalmente, né? Então, algumas boas notícias, né, o resultado não veio forte, não vamos aqui, né, dourar a pílula, não foi um resultado forte, mas um resultado fraco em linha com o que o mercado já estava esperando, mas com surpresas positivas que foram essas as que eu falei, né? Outro destaque ficou com o Carrefour, que teve um lucro líquido de pouco mais de R$1 bilhão. De acordo com Marcos Duarte, analista e consultor financeiro, a companhia está em processo de recuperar a confiança do investidor, tentando demonstrar eficiência e credibilidade. No entanto, o analista acredita que mesmo que os números ajudem os papéis a ganhar algum impulso no curto prazo, a força do fechamento de capital ainda deve manter as ações da empresa fora do radar do investidor. Então, eu lembro que na semana passada eu deixei como foco, deixei como dica para o investidor dois itens ou duas características dessas empresas, né? Uma delas é a questão da eficiência operacional e da credibilidade, né? E eu falei, olha, é um grande desafio, né, principalmente aí do Carrefour, para ter um crescimento expressivo, é mostrar eficiência e mostrar credibilidade. Conseguiu, né? Apresentou ali um número positivo, apresentou ali uma solução, pelo menos de curto prazo, que o investidor deu aquela sossegada, né? Isso do lado bom. Do lado ruim, entre aspas, é a questão da deslistagem, que eu acredito realmente que deve acontecer. Eu acredito que é só cumprir ali alguns ritos, algumas formalidades, né, para poder ser efetivado de fato. Agora, o que eu entendo com relação aos balanços, né, aos números que Carrefour apresentou aí, um lucro muito bom, né, de 1,7 bilhões nesse último resultado, Paula, eu entendo o seguinte: principal fator, principal condição que levou o investidor a olhar com bons olhos as ações do Carrefour depois desse balanço é a questão da desalavancagem, né? O Carrefour saiu de 3,2 para 1,8, né? 1,8. De 3,2 para 1,8, isso é muito bom, né? Mostra que a gente está consumindo menos crédito daquilo que demandou no passado com relação ao segmento ali do varejo, né? Que é completamente o contrário que aconteceu com o Pão de Açúcar, né? Deus nos acuda aí com essa ação, coitado do investidor, mas olha só, calma aí que tem salvação, tem solução. E aqui, no Giro de Mercado, a gente vai instruindo, né, Paulo? Vou passando aqui para vocês e a coisa toda vai fluindo. Então, eu vejo o seguinte: Carrefour tem trabalhado, né, nesse processo de mostrar este caminho de eficiência ao investidor. De mostrar, falar assim, olha, embora o segmento seja um segmento bastante difícil, embora a gente tenha ali uma dificuldade de geração de caixa nesse curto prazo, embora a gente está ali trabalhando com um processo de fechamento de capital, dentro desse processo, a gente está entendendo que a gente pode apresentar novos números para o mercado. Então, eu olho os números do Carrefour com um pouco de surpresa, né? Tamanha a evolução que Carrefour apresentou nesse último balanço, né? Aí vem a pergunta, mas Marcos, vale a pena investir ou não vale a pena investir? Né? É aí que entra o fechamento do capital, que deixa a gente um pouquinho triste. Se realmente isso acontecer, a gente vai ter que trabalhar com outro segmento, ou pelo menos com outras ações desse segmento. Já o Grupo Pão de Açúcar foi um dos destaques negativos dessa semana.
A empresa teve um prejuízo líquido de R$1 bilhão. Lojas Renner também não teve um bom resultado e reportou um lucro líquido abaixo das expectativas do mercado e viu suas ações tombarem mais de 10%. A semana também contou com a reação do mercado aos resultados da última pesquisa Datafolha, na qual a popularidade do presidente Lula despencou 11 pontos percentuais. Com isso, o principal índice da bolsa, o Ibovespa, operou em alta na segunda-feira com um avanço de 0,26%. O IFIX, que não via uma alta há um tempo, também fechou no positivo. A reação do mercado, segundo Rui Hungria, está relacionada com a probabilidade de um próximo governo mais preocupado com as contas do país. Porém, ele destaca que o mercado continua colocando na conta os impactos no aumento dos gastos públicos para tentar conter a impopularidade do governo. Eu entendo que o mercado, né, o que ele está fazendo nesses últimos dias? Você falou, o mercado tem subido. O mercado está colocando na conta uma probabilidade maior do que ele dava antes de que a gente tenha um próximo governo reformista, um próximo governo mais preocupado com as contas do país e assim por diante. Mas o mercado não está ainda dando 100% para essa probabilidade, né? E também está ainda colocando na conta que podemos ter impactos no sentido de até aumento dos gastos para tentar conter essa sangria aí que a gente está vendo da aprovação do governo. Então, o mercado, de certa forma, ele não esqueceu disso. Se ele tivesse esquecido, o Ibovespa não estaria em 129 mil pontos, ele estaria muito para cima, né? Então o mercado ele vai colocando essas coisas na conta, mas ele não esqueceu disso. Neste momento, com esse aumento da probabilidade, ele vai tirando um pouco da conta aí esse risco fiscal, mas sem descartar que podemos sim ver algumas medidas que podem fazer de novo as contas do país piorarem, né? E isso vai impactar o Ibovespa se acontecer, se vier algum anúncio mirabolante pela frente, né? E o governo cada vez talvez mais tentado a colocar essas propostas, né, para tentar salvar aí uma eleição do ano que vem, né? Mas é isso que a gente está falando, né? Também precisa colocar na conta o quê? Será que o mercado... será que um ano de política um pouco mais, digamos assim, gastona, será que o mercado vai se importar tanto com isso, sabendo que daqui a 1, 2 anos pode ter uma mudança drástica nessa dinâmica, né? Então, são muitas coisas aqui que estão em jogo ainda, né? O que eu posso te dizer aumentam sim as chances do governo ficar mais interessado em tentar abrir o bolso para ganhar mais votos, digamos assim. E isso vai pesar, sim, no Ibovespa se acontecer, mas também não entendo que não é o fim do mundo, porque é o que eu disse, né? Podemos ver uma transição ali na frente e os ativos, investimento em bolsa é investimento de longo prazo, as empresas vão continuar aí. As boas empresas vão continuar pagando bons dividendos, né? Então pode ter um ano ruim ou alguma coisa nesse sentido. O importante é o investidor não se aventurar, né? Não olhar o que está subindo 8%, 10% na bolsa hoje e achar que é aquilo que ele tem que comprar, porque normalmente essas são as empresas que normalmente são as mais arriscadas, têm mais alavancagem, são mais endividadas, mais sensíveis a um cenário ruim, que sobem muito quando melhora um pouquinho, mas né, não necessariamente é o melhor investimento, ainda mais quando você tem essas incertezas que a gente comentou, né? Do lado internacional, as tratativas entre representantes dos Estados Unidos e Rússia sobre o fim da guerra na Ucrânia foi a grande notícia desta semana. E nessa sexta, um representante norte-americano enviado às terras ucranianas disse que as discussões foram extensas e positivas. Esse foi o Giro da Semana. Até mais!